última reforma ortográfica entrou em vigor no Brasil em 2009. Porém, a implementação definitiva do novo acordo, que seria em 2013, passou para 2016. Há 2 anos foi criado um grupo de trabalho no Senado para revisar as normas e propor outras mudanças. E para falar sobre os impactos dessas alterações no ensino da língua portuguesa, que recebemos aqui no estúdio Ana Ziles, professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Unicinos. Olá, seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Olá, professora, é um prazer recebê-la. E a gente começa falando justamente qual o objetivo das reformas ortográficas. Elas são necessárias? Então, se uma comunidade, um país, já tem uma cultura, uma tradição escrita durante muito tempo, a reforma ortográfica teria muitos impactos sobre essa tradição e sobre essa cultura. Ela talvez não fosse nem mesmo necessária e nem mesmo desejável. A gente pensa em reforma ortográfica quando a gente pensa, por exemplo, numa situação em que a maioria da população ainda não lê, não escreve. Então, mudanças não terão grande impacto na vida das pessoas. No Brasil, hoje, nós temos apenas 14% de analfabetos. Quer dizer, mais de 80% da população convive com o sistema de escrita vigente. Por que mudar? Quais seriam as razões, né? Então, precisamos avaliar muitos aspectos, aspectos sociais, políticos, econômicos, educacionais e etc. Então, de modo geral, eu diria que reformas ortográficas devem ser evitadas. E o que a maneira de escrever, professora, diz sobre a origem dessas palavras? Bom, os sistemas de escrita podem ser organizados segundo 2 critérios principais. Um etimológico, que leva em conta a origem das palavras, e outro fonológico, que procura dar à escrita uma transparência fonológica, uma transparência relacionada com como se pronuncia. No caso do português, a escrita começou a se estabelecer no século XIII. E quem escrevia, os textos eram escritos manualmente, etc. E quem escrevia se baseou na escrita do latim e na escrita do grego para iniciar o sistema ortográfico, portanto, usando um princípio etimológico em parte. Mas, em parte, também, cada um escrevia de acordo com as características da sua variedade de português. E, portanto, desde o começo, o sistema de escrita do português era muito variado, não é? E, durante muito tempo, essa variabilidade era vigente em todas as circunstâncias. Foi só no início do século XX que se estabeleceu a primeira ortografia oficial do português. Bom, e em relação ao grupo de trabalho criado no Senado, né, uma das propostas debatidas foi a ideia de facilitar o ensino, por exemplo, tirando algumas letras, como o H na palavra homem, ou também mudar algumas casa, por exemplo, em vez de S com Z, né? Por causa... CH com ser alterado para o X, né? O que fica também muito estranho, né, professora? Pelo menos para nós que já fomos alfabetizados dessa forma, fica muito estranho ler as palavras dessa forma. O argumento que eles usam, no caso, é que não faria diferença na fala e na maneira de ler, e os alunos aprenderiam rapidamente. Qual a sua opinião, professora, sobre isso? Isso não é bem verdade, porque é mais difícil mudar hábitos estabelecidos há muito tempo do que, provavelmente, adquirir novos hábitos por parte das crianças que estão numa fase de grande plasticidade cerebral, de grande capacidade de aprender. Eu diria que essa proposta, com essa justificativa, é, de fato, injustificável, porque as crianças não devem ser subestimadas. A capacidade de aprender das crianças não deve ser subestimada. Não é preciso nivelar por baixo, né, professora? Não precisa. Além disso, como eu já disse, se nós temos mais de 80% da população operando, vivendo em um sistema já estabelecido, mudanças tão radicais como estas criariam dificuldades e incômodos e transtornos para 80% da população. Isso é injustificável. Além disso, haveria outras desvantagens relacionadas com o abandono da tradição. Seria uma questão de criar
inclusive situações que nós podemos pensar em crime de lesa pátria, quer dizer, todo o patrimônio escrito no Brasil deixaria de ter validade, teria de ser substituído com mudanças tão radicais. O próprio nome do país teria que mudar, né? Que Brasil teria que ser com Z, né? Com exatamente, essa... exatamente. Seria também bastante estranho também para nós. E, professora, no caso do Brasil, então, o novo acordo ortográfico, como nós comentamos, ele entrou em vigor em 2009 e, na verdade, a obrigatoriedade vai ser a partir de 2016. Como é que as escolas elas devem já estar trabalhando isso e se adaptando também para que todo mundo passe a escrever de acordo com essa reforma? Bom, a primeira questão que nós precisamos considerar é assim, o acordo foi proposto em 1990. Né? Em 2009, ele entrou em vigor porque em 2008 o presidente Lula, ratificou como uma atividade do governo um acordo de caráter internacional entre os hoje 9, na época eram 8 países da comunidade dos países de língua portuguesa, hoje são 9, porque a Guiné Equatorial recém entrou na comunidade. E, como um acordo internacional, trata-se de um documento jurídico. Portanto, qualquer aspecto ligado a esse acordo é um aspecto ligado à diplomacia internacional e ao campo jurídico, uma vez que o Brasil se comprometeu com esse acordo. Aliás, o Brasil é um dos proponentes do acordo, junto com Portugal. Então, se nós pensarmos assim, a partir de 2009, o acordo está vigorando. Já está vigorando no Brasil. Não é que vai começar a vigorar em 2016. Esse é um ponto importante. E o outro ponto importante é reconhecer que, imediatamente, a maioria dos órgãos relacionados à língua escrita no Brasil se adequaram a esse acordo. Agora, nas escolas, o que é preciso fazer? Bom, é cumprir o acordo, é ensinar as crianças segundo a nova ortografia. Isso é muito complicado? Não é. Esse acordo muda, adapta no Brasil, é mais do que uma reforma, é uma adaptação, uma simplificação da escrita que era vigente no Brasil e atinge apenas 4% das palavras. Bom, e que alternativa a gente pode, então, dizer para os professores também, né, que devem, obviamente, ensinar essa língua para os alunos, e são várias regras diferentes também, né? Então, existe uma forma mais fácil, digamos assim, das pessoas assimilarem também essas regras? É preciso, se tu me permite, Rodrigo, dizer, é preciso dizer que se trata de ensinar o português como sempre se ensinou, não é uma nova língua, não há mudanças na língua, entende? O que há é um novo sistema ortográfico que muda, por exemplo, com aspectos de acentuação, principalmente, e que não causam maior problema, maior dificuldade a ninguém que se disponha a aprender. E, como a Vanessa disse antes, nós não precisamos nivelar por baixo. E, professora, a senhora até trouxe um livro como dica para quem quiser, então, saber mais sobre esse assunto e quiser se adaptar melhor, então, a essa nova reforma ortográfica. Pode comentar para a gente? Nesse livro está explicada a história, eu acho interessante, porque está explicada a história do estabelecimento da ortografia portuguesa, desde o século XIII até hoje. Fala-se em acordo ortográfico. Ele não é sobre o acordo ortográfico, ele é muito mais amplo, ele é sobre a questão de como é o nosso sistema de escrita e como lidar com isso na alfabetização. E, portanto, nos capítulos finais, o autor, que tem desenvolvido o trabalho junto comigo aqui no programa de pós-graduação na Unicinos, no projeto de pesquisa, Carlos Alberto Faraco, ele, nos capítulos finais, explica como é a ortografia do português, mostrando que esse sistema é tanto
fonológico quanto etimológico. Então, ele mostra quais os aspectos que são absolutamente regulares, quais os aspectos que criam alguma dificuldade e explica isso detalhadamente. O livro A Linguagem Escrita e Alfabetização, do Carlos Alberto Faraco, então, e quem quiser também saber mais regras do acordo ortográfico da língua portuguesa, pode acessar o site academia.org.br. Isso mesmo, professora, muito obrigada pela tua participação. Até o próximo encontro. Obrigada a vocês. Obrigada.